Yogananda ensinou a Daya Mata, Sri Daya Mata. Mata quer dizer mãe, Daya compaixão. Ele dizia a ela: seja como a flor do lado de fora. Em relação aos outros, trate bem aos outros como uma flor, mas dentro de você, seja forte como o aço. Ou seja, não seja suscetível, fácil de se magoar, não, porque isso é o ego. O ego é o maior inimigo. Então, por isso ele dizia: estou orgulhoso porque atraí discípulos de personalidade forte. Os fortes encontro forte, queridos. Não é sair por aí magoando os outros também. Isso não é fortaleza. Aqueles que magoam os outros e que batem nos outros não são fortes. São maldosos, são egoístas. É diferente, eu não estou falando aqui de magoar os outros, sair por aí magoando os outros, mas de não se magoar, de não se ferir com facilidade, de rir das adversidades, de desenvolver titiksha, santosha, ânimo inalterável, equanimidade, não ser facilmente machucado, caiu, levanta, ria, levou um escorregão, ao invés de ficar com vergonha de si mesmo, não, ria de si mesmo, ria de si mesmo, ao invés de ficar ali com vergonha porque levou um tombo, ache graça de você mesmo. Isso é ser psicologicamente, emocionalmente forte, que era o que o Yogananda quis dizer. Aqueles que têm personalidade forte são aqueles que não se magoam facilmente. E outra coisa, os tolos altercam, não sabem dialogar. Os sábios trocam ideias. Os sábios têm autocontrole. Então, na hora do diálogo, eles trocam ideias ao invés de brigar entre eles. Porque se existe uma contenda, uma briga, por causa de ideias diferentes, não se chega a conclusão nenhuma. Chegamos à guerra e não a conclusões construtivas para o bem da humanidade ou para o nosso bem em família, no trabalho, não é, na escola, entre pais e filhos e vice-versa. Diálogo. Ser forte também significa ser humilde. Ser forte significa ser sábio. É saber dialogar e não se ofender com facilidade. A Márcia me falou de um discípulo de Ramakrishna que fumava. E alguém então perguntou a ele: mestre, fumar não é errado, não é prejudicial? E ele respondeu: quando alcançar a verdadeira realização e não a realização imaginativa, porque existe a realização imaginativa. O Alexandre, de uma hora para outra, enlouqueceu e pensou: agora eu sou um iluminado, eu sou um mestre. Pura imaginação, pura loucura. Apesar de a iluminação autêntica muitas vezes parecer com loucura. O próprio São Francisco de Assis era chamado de louco de Deus na Itália, assim como o próprio Ramakrishna na Índia também era chamado de louco de Deus, mas é preciso sabermos discernir, diferenciar o que é a loucura por Deus, autêntica, e a insanidade mesmo que precisa, que é necessário tomar remédio. Mas a loucura por Deus, quando alguém verdadeiramente realiza Deus, é como o próprio Swami Vivekananda dizia: o sol não precisa de apresentação, o iluminado não precisa ser apresentado, ele é pura luz. Então essa é a forma que temos para diferenciar se alguém é verdadeiramente louco porque realizou a Deus e muitas vezes faz coisas excêntricas, ou se ele é um louco que precisa de camisa de força e remédios. O próprio Ramakrishna, houve um momento na vida dele, no templo de Kali, em Dakshineshwar, em que ele estava desesperado, porque ele desejava muito ter a visão da Mãe Divina, de ver a própria Mãe formosíssima
na frente dele. E ele já havia feito todos os tipos de austeridade, mas ela não vinha a ele. E ele, em desespero, vendo a espada do soldado do templo, do guardião do templo, ele pegou, roubou a espada do soldado e disse à Mãe Divina: se você não vier a mim, a vida não faz sentido. Ele estava a ponto de cometer suicídio, quando então a sua visão interna se abriu e ele foi lançado fora do corpo em êxtase divino, aí lançado de um lado para outro em vagas gigantescas de luz, e ele não sabe quanto tempo permaneceu nesse estado de graça, de superconsciência. Quando retornou, havia em seus lábios a palavra mãe. E então esse discípulo de Ramakrishna, como a Márcia, né, relatou, ele disse: quando você alcançar a realização divina, você poderá fazer qualquer coisa. Isso me lembrou a história de Adi Shankaracharya, fundador da Ordem dos Swamis. Essa imagem que vemos é Adi Shankara caminhando com os discípulos. Ele caminhava muito. Shankara, quando nasceu, aliás, antes de seu nascimento, o senhor Shiva apareceu aos seus futuros pais e perguntou a eles: vocês têm o direito de escolher um filho que será um sábio, um salvador da humanidade, porém de vida curta, ou vários filhos de vida longa, porém medíocres. O que vocês escolhem? E eles então afirmaram: desejamos um filho, ainda que de vida curta, mas que seja um sábio. E nasceu então Shankara. Aos 2 anos de idade, Shankara já conhecia todos os Vedas, todos os textos sagrados. Aos 2 anos de idade, aos 12, ele já era mestre, já tinha discípulos que o seguiam. Ele promoveu um milagre em que ele parou uma tempestade torrencial. Na Índia existem as monções, que são tempestades torrenciais, e ele apenas levantou a mão e a tempestade cessou. E o mestre dele disse a ele: você está pronto, saia pelo mundo pregando o seu ensinamento. Foi o que ele fez. Então ele andava de conclave em conclave, passando de cidade em cidade na Índia, pregando a respeito de Brahman. E certa vez, nesse caminhar, né, a pé, descalço com os discípulos, Shankara, ele parou em um estabelecimento e comeu carne. Ele ensinava aos discípulos serem vegetarianos. Sejam vegetarianos. E ele foi comer carne. Um dos discípulos achou aquilo excêntrico, achou aquilo muito estranho, mas não falou nada. Shankara se levantou com os discípulos e saiu novamente. E caminharam, caminharam, caminharam. Quando os discípulos estavam esfomeados porque eles haviam comido apenas vegetais. E os vegetais, né, são rapidamente digeridos. Eles então estavam com fome novamente. Shankara comeu carne, então ele ainda tinha em sua digestão muita reserva ali de carne para caminhar e caminhar por horas. Até que chegou o momento da próxima refeição e Shankara para com os discípulos para se alimentarem. E um dos discípulos diz a Shankara: mestre, por que o senhor pode comer carne e nós devemos comer apenas vegetais? Shankara disse: se você deseja comer carne, você também pode comer. Você pode comer tudo que eu como? Shankara perguntou ao discípulo. E o discípulo: oh, sim, claro que posso. Tudo que o senhor come, eu também posso comer. E Shankara estava ao lado de uma forja. O ferreiro, ele lança na forja o ferro para se tornar maleável. Ali é fogo.
ferro incandescente. Shankara, se alimentando de carne, mete a mão no fogo. Mete a mão no fogo e traz em sua mão ferro incandescente. E coloca na boca e começa a comer ferro incandescente. Você não disse que pode comer tudo o que eu como? Obviamente o discípulo caiu aos pés de Shankara pedindo perdão. Não, mestre, não posso. Na verdade, o que Shankara fez foi uma lição aos discípulos. A lição que todo discípulo deve ter se ele verdadeiramente deseja realizar o Senhor, se ele verdadeiramente deseja realizar Deus, que é confiar no Guru. O Guru, seja ele Jesus, seja ele Buda, seja o próprio Shankara, é Deus encarnado. Shankara foi uma encarnação do Senhor Shiva, é Deus encarnado. O Guru é Deus, claro que o Guru autêntico, o Guru verdadeiro, o mestre verdadeiro, como em live anterior, já falamos aqui sobre quem pode ser chamado verdadeiramente mestre. Quem verdadeiramente é digno do nome de mestre, o guru, o dissipador das trevas da ignorância no discípulo. O discípulo precisa reverenciar ao guru como Deus encarnado e não olhar para o guru como quem olha para um homem ou uma mulher comuns, mas Deus encarnado. Essa foi a grande lição de Adi Shankaracharya, o discípulo invejoso e sem humildade, que não aceitava Shankara como Deus encarnado, como um guru encarnado, o verdadeiro mestre. Humildade, personalidade forte e humildade, humildade, humildade. Então, ver o guru como Deus encarnado. Por isso, um comportamento aparentemente excêntrico, um comportamento estranho do mestre, mas necessário. Os mestres eles precisam muitas vezes agir dessa forma, de uma forma aparentemente excêntrica, estranha, um comportamento estranho para treinar os seus discípulos, para destruir o que? O jiva, o ego, que é aquele que ofusca a alma, a nossa visão de nosso eu real, que é a alma. O que nós somos? Corpos perecíveis, egos vaidosos, ou a alma imortal e indestrutível, muito além do ego,